anos e viu Abraão? E aí Jesus responde, sendo que Jesus não mente, jamais mentiu, nunca vai mentir. Respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Jesus já existia antes do nascimento de Abraão. Claro que não no corpo físico, assim como ele veio, para me salvar e te salvar numa cruz do Calvário. Mas Jesus, ele é Deus sim, é o eu sou. Por isso que Jesus falou, eu sou. Quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É o ego eimi, da tradução grega. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a fonte de águas limpas. Toda vez que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é sempre atribuindo a ele a divindade junto com o Pai, a mesma autoridade, a mesma divindade. Então, já respondendo, Jesus é Deus? Sim, ele é. Biblicamente, sim. Mesmo assim, a gente sem compreender, fala, mas isso é muito difícil para mim entender. Não importa, vai além da nossa compreensão. Mas aqui, biblicamente, reveladamente, dentro das Escrituras, Jesus, ele é divino, sim. Ok? Esse é um dos pontos. Então, nós vimos aí muitas vezes a aparição dessa tradução grega ego eimi, falando do eu sou, Jesus atribuindo a ele o título do eu sou. Assim como eu disse aquela ilustração de uma cozinheira. Uma mulher ela só vai ser cozinheira, um homem só vai ser cozinheiro se ele tiver atributos, se ele tiver qualidades que provam que ele é um cozinheiro ou uma cozinheira. Fora disso é tudo mentira. Ok? Então, que comece a ficar claro na sua mente aí a questão da divindade, se Jesus ele é Deus ou não é. Ok? E aprofundando um pouco aí, meus queridos. Tem gente que fala assim, mas você está falando que Jesus é o mesmo Deus do Antigo Testamento? Jesus veio a partir, né, da Nova Aliança, sim, ele veio corporalmente, Jesus veio como um homem, né? Então a pergunta às vezes paira, né, que gera dúvida é, Jesus Cristo é o mesmo Senhor, é o mesmo Jeová, né, vamos usar essa palavra, é o mesmo Senhor, é o mesmo Deus do Antigo Testamento? Sim, ele é, desde a criação. Eu quero falar quero abrir um parênteses aqui. Olha que coisa interessante. Eu quero enfatizar isso no próximo estudo sobre Trindade, mas dá para a gente dar uma pinceladinha. Quando Deus foi fazer Adão, foi fazer o primeiro ser humano, Deus diz assim lá em Gênesis: façamos, marque bem essa palavra, façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. Aí eu pergunto para mim e para você, pensa aí de uma forma simples e objetiva. Façamos. Deus estava sozinho? Deus Pai estava sozinho criando todas as coisas? Criando Adão? Façamos. Isso está no plural, tinha mais gente com ele lá, que era o próprio Filho Jesus e o Espírito dele, o Espírito Santo. Um Deus único, mas trino. Façamos o homem, a nossa imagem. É um único Deus, mas dentro de uma trindade. E Jesus se encaixa nessa trindade como sendo Deus junto com o Pai, junto com o Espírito Santo. E quando o povo quis construir aquela torre de Babel para chegar até os céus, para tocar os céus, Deus não se agradou daquilo e Deus falou, desçamos e confundamos. Desçamos e confundamos eles para que eles parem essa obra. Quem que estava com o Pai? O Filho e o Espírito Santo. Ok? Só que para que fique claro que Jesus faz parte da trindade divina. Um Deus único, não são três deuses. São um Deus único, mas um Deus trino, ok? Mas eu não quero aprofundar para que não confunda a questão do Jesus divino que nós estamos falando hoje, alegando, afirmando biblicamente, crendo que Jesus ele é Deus, ok? Então a pergunta que eu tinha feito é, Jesus Cristo é o mesmo Deus do Antigo Testamento? É o mesmo Jeová? Sim,
Claro que é. A Bíblia afirma, né, que Jesus, como uma pessoa distinta, nós precisamos entender, né, que é uma distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas eles trabalham em concordância, ok? Eles trabalham em concordância. Uma pessoa distinta, o Pai é um, o Filho é outro, o Espírito Santo é outro, mas eles trabalham em concordância, jamais, nunca discordando um do outro. E os três com os mesmos atributos, os mesmos poderes, as mesmas qualidades, atuando de forma diferente, mas sem fugir de um Deus único, ok? Então, nós podemos entender aí, né, que dentro da palavra de Deus, né, que a Bíblia, a Sagrada Escritura, ela declara que o Pai é Deus, nós sabemos, né, muitos textos, eu não vou falar aqui, né, da paternidade, da questão do, né, Deus Pai, estamos falando de Jesus Deus, né, mas que Jesus é Deus. Nós vemos aí que tudo foi criado por Ele, através dele, que Ele estava com Deus na criação, e Ele era o próprio Deus. João capítulo 1. E o Verbo era Deus. Só que o Verbo precisou se fazer carne, se fazer humano, para que morresse numa cruz do Calvário, por mim e por você. Precisaria de um sacrifício de sangue. Por isso que Deus se fez humano. Ok? Então Jesus é Deus, aí nós vimos aí já, e o Espírito Santo também é Deus. Não quero entrar aqui no assunto Trindade para que não confunda, né? E também muitos, né, textos usados do Antigo Testamento para ressaltar, muitos textos do Antigo Testamento para ressaltar, para saltar os nossos olhos dentro da nossa mente, do nosso coração, que Jesus era o mesmo Deus Jeová lá do Antigo Testamento, o mesmo Senhor, aquele que falou com Moisés. Meu Deus do céu, existem vários textos, nós vamos decorrer dentro deles, né? Muitos textos são usados, né, por escritores inspirados, né, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né, para falar dessas qualidades, desses atributos de Jesus Cristo como sendo o próprio Deus. Ok? Então vamos entrar neles aí, né? Êxodo 13:14, eu já comentei aqui, né? Falando do eu sou, né? Então, o mesmo Deus que falou com Moisés lá, que enviou Moisés para ser o libertador do povo de Israel, tirar o povo do Egito, ser o mensageiro de Deus, é o mesmo Jesus, é o mesmo Senhor, ok? Outro ponto, eu quero ler com você um texto interessantíssimo. Olha que tremendo. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Ok? Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Antigo Testamento. Agora vou começar a associar Antigo Testamento com o mesmo atributo que existia no Antigo, as mesmas qualidades do Deus do Antigo Testamento, falando de Jesus Cristo, ok? Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Pois o Senhor, quem é esse Senhor aqui do Antigo Testamento? Deus, ok? Jeová, o Senhor, Criador de todas as coisas, o Criador do universo. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Eu quero que você enfatize uma frase aqui. Esse Deus, esse Senhor aqui, ó, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e os soberanos dos soberanos. O soberano dos soberanos. É tipo se Deus estivesse falando assim, é o Senhor dos senhores. Porque esse soberano aqui fala de senhorio, de autoridade máxima, ok? Consegue compreender? Soberano, máxima autoridade. Senhor de tudo. Soberano dos soberanos, Senhor dos senhores, ok? Agora, vamos já para a Nova Aliança, falando de Novo Testamento, associado com esse texto. Olha o que a palavra diz lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao 13 e o 16. Você entendeu que o mesmo Deus do Antigo Testamento, ele tem um título de Senhor dos senhores, soberano dos soberanos,
ok? Olha o que diz agora Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao 13 e 16. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Quem é esse cavaleiro? Jesus Cristo. Se lá em João capítulo 1 fala que ele é o verbo e o verbo estava com Deus, o verbo é palavra. E o verbo era Deus, e aqui fala que esse cavaleiro, o nome desse cavaleiro é Palavra de Deus. Nós podemos afirmar 100% que esse cavaleiro era o próprio Jesus, é o próprio Jesus. O seu nome é Palavra de Deus, ok? Agora vamos pular para o versículo 16 desse mesmo capítulo, falando ainda desse mesmo cavaleiro. E em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lembra do texto de Deuteronômio 10, 17? O Deus do Antigo Testamento era aquele que era o soberano dos soberanos, o Senhor dos senhores. E este cavaleiro, já de Apocalipse, sendo Jesus Cristo, tem o título de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí eu me pergunto e pergunto para você: Jesus é Deus ou não? Jesus é o mesmo Deus do Antigo Testamento, sim ou não? É só fazer a continha, não tem nem que ficar complexado, ficar, sabe, fazendo contas, equações difíceis. Não, é a palavra que se revela por ela mesma. Jesus Cristo é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Deuteronômio 10, 17. O Senhor é o soberano dos soberanos, significando Senhor dos senhores. E aí esse cavaleiro já de Apocalipse, na visão do apóstolo João, que Deus entregou a visão de Apocalipse para João, ele vê esse cavaleiro falando-se de Jesus Cristo, e na sua coxa tem um título: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Fica muito claro. A gente poderia parar esse estudo por aqui. Se você é uma pessoa que se alega crer em Deus, poderíamos parar por aqui, mas eu quero trazer um pouco mais para você, ok? Mais um ponto aí. Na mesma pergunta, Jesus Cristo é o mesmo Jeová do Antigo Testamento? Sim, é. Já foi provado aqui, mas vamos reafirmar. Isaías capítulo 43, olha aí, Isaías. Centenas de anos escritos antes da vinda de Jesus, o Jesus terreno, estou dizendo, ministério, vida física, ok? Antes do nascimento físico de Jesus. O profeta Isaías, se não me engano, aí eu não tenho um número correto, mas aproximadamente aí, posso estar errado, mas 600, 700 anos antes de Cristo, ok? O profeta Isaías diz assim, inspirado por Deus, olha o que diz a palavra de Deus lá em Isaías, capítulo 43, versículo 11. Meu irmão, minha irmã, marca esses versículos, prepare esse estudo, deixe ele aí rabiscadinho numa folha com você. Isso é muito bom, isso é construtivo, a gente cresce muito, ok? Isaías capítulo 43, versículo 11. Vamos lá. Isaías 43, versículo 11. Olha o que diz a palavra de Deus. Isaías 43, versículo 11. Olha, aqui era o próprio Deus falando. Eu mesmo sou o Senhor. Marque bem essa palavra. Sou o Senhor. E além de mim não há Salvador algum. Ok? Vou repetir. Palavras de Deus. Isaías, capítulo 43, versículo 11. Centenas de anos antes da vinda de Jesus como homem na terra. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum.
quer dizer, não existe salvação a não ser pelo Senhor, por Deus, ok? Isso fica muito claro, muito simples na nossa mente. Não tem outra fonte de salvação. Não existe outra. Quem está falando aqui é Deus. Eu mesmo sou o Senhor. E além de mim, não há Salvador. Ok? Pois bem, agora eu quero associar esse texto com o que está escrito no livro de Atos, na Nova Aliança, após Jesus ter vindo. Aqui Jesus já tinha morrido, ressuscitado e já tinha voltado aos céus. Ok? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, ok? Atos, capítulo 4, versículo 12, associando com esse texto de Isaías 43, 11, onde Deus afirma que Ele é o Senhor e não existe Salvador nenhum além dEle, ok? Então vamos lá agora, Atos 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devamos ser salvos. Está falando de quem aqui? Está falando de Jesus Cristo. Está falando do nome de Jesus. Está falando do nome de Jesus. Está falando de Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro. Sendo que Deus falou lá atrás em Isaías: não há antes de mim, eu mesmo sou o Senhor e além de mim não há Salvador nenhum. E aqui já no livro de Atos, na Nova Aliança, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devemos ser salvos, que é o nome de Jesus. Aí eu pergunto, Jesus é o mesmo Deus do Antigo Testamento, sim ou não? Associando esses dois textos e os outros que já falamos, é simples da gente entender, meu irmão, minha irmã. Então quando vier um questionamento dentro da sua mente, no seu coração, Jesus é Deus, parece que isso é meio complexo. Não é complexo, é só a gente ter as bases bíblicas, termos as revelações, os endereços onde Deus foi se revelando através da história para mostrar que Jesus é Deus, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo. Sim, podemos declarar sim, Jesus é Deus, sim, Jesus é divino, sim, Jesus tinha os mesmos poderes do Pai, sim, Jesus tinha os mesmos atributos do Pai, sim, Jesus tinha as mesmas qualidades do Pai, sim. Então, meu irmão, minha irmã, que não haja mais dúvida no seu coração e na sua mente. Talvez você venha de uma linhagem de família que você aprendeu ao contrário disso. Irmãos, tem grandes igrejas hoje instaladas no mundo, no Brasil e no mundo, que falam que Jesus é o arcanjo Miguel. Fala que Jesus é um anjo. Tem seitas por aí, eu digo seitas, não de modo pejorativo. Quando a gente fala seita, como eu já disse, são igrejas, denominações que fogem dos padrões bíblicos, que creem na Bíblia sim, mas que creem num monte de livros, num monte de ensinamentos humanos que são contrários aos princípios de Deus. Então são denominadas seitas. E tem seitas hoje instaladas, às vezes muito próximo de você, perto da sua casa. Existe, porque eu sei, que fala que Jesus Cristo é irmão de Satanás, que o diabo é o irmão de Jesus. Meu Deus do céu! Fala que Jesus teve uma mãe no céu. Sabe, é uma confusão. E aí as pessoas vão aceitando tudo que chega diante delas, mas não se atentam para as Escrituras. E vão ficando enganadas, e vão ficando debaixo de heresia, de falsos ensinos, conforme eu disse lá no começo, conforme está escrito na palavra. Se eu crer em algo fora da palavra, eu posso estar debaixo de uma maldição espiritual. Não sou eu que digo, é Deus que deixou escrito. Se eu acreditar em algo fora da palavra de Deus, o próprio Deus fala, seja amaldiçoado, seja anátema. Anátema é maldição. Aí eu pergunto para você, onde você quer ficar? E como eu já disse, muitas vezes são tradições que vêm passando de bisavós, sabe, de linhagem de família, e vem para avós, e vem de pais, e recai sobre nós. E eu vou ficando, não, é porque meu pai era isso, porque minha mãe é isso, então eu não vou desagradar, não é desonra, meu irmão, minha irmã. Você romper com aquilo que é errado, mesmo que veio de uma linhagem de família,
não é desonrar pai e mãe. Nós precisamos, primeiramente, acima de tudo, honrar o que Deus deixou escrito. Que possamos despertar para as coisas espirituais, possamos estar sensíveis a esses ensinamentos, a essas doutrinas que Deus deixou muito claro, mais claro que isso que eu trouxe hoje, eu acredito que é impossível, uma forma clara, objetiva, simples da gente entender, mas como eu disse já duas, é a terceira vez que eu vou dizer, se você não crê na Bíblia, se você não crê que isso aqui é a palavra de Deus, é direcionamento, é correção, é repreensão, é cura, é salvação, é o caminho que a gente tem que seguir. Se você não crê assim, meu irmão, sinto muito, né? Te respeito, Deus te abençoe, mas esse ensino não é para você. Mas se você se alega ser um cristão, alguém que crê em Deus, num Deus Criador de todas as coisas, que enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por mim e por você, enfim, o Deus das Escrituras, nós precisamos ter esse princípio sim, que Jesus é Deus e ponto final. Eu compreendendo ou não, eu aceitando ou não, eu entendendo ou não. Isso é questão de fé. E a minha fé está baseada no quê? Nos jornais da esquina, nos livros, nos ensinamentos às vezes familiares que vêm e recaiu sobre a minha vida, sobre a sua? Você vai ficar com o quê? Fique com a palavra. Fique com a palavra de Deus, princípios. Eu trouxe princípio de Deus para você. Eu trouxe um pilar de fé para você na data de hoje. Jesus é Deus? Sim, Ele é. Você pode afirmar. Se você crê em Deus, você precisa crer na Escritura. Ok? Deus te abençoe. Irmãos, tem muitos outros textos, mas eu não quero aqui me alongar. Já está chegando a quase 1 hora de vídeo. Mas que essa palavra, esse estudo da palavra venha abrir os seus olhos, venha despertar a sua mente, despertar o seu coração e que você venha tomar atitudes. Rompa com o engano, saia de uma prisão espiritual, saia de falsos ensinos, rompa, não tenha vergonha, você não vai desonrar ninguém. A palavra de Deus fala, o que importa é agradar a Deus e não a homens. Muitas vezes nós ficamos com medinho, sabe, queridos? O que o meu pai e minha mãe vai pensar se eu romper, se eu começar a acreditar na palavra? O que minha avó vai falar? Mas minha avó me ensinou assim, meu pai, me conduziu assim desde a minha infância, do meu nascimento. O que eles vão achar? Meu irmão, o importa é agradar a Deus. Importa é agradar a Deus e não a homens. E muitas vezes esses homens que a palavra de Deus fala são nossos parentes, são aqueles que nos conduziram espiritualmente. Ok? Então rompa com a sua zona de conforto, rompa com os enganos, rompa com as heresias, sai fora do engano e creia somente nas verdades bíblicas. Veja, meu irmão, minha irmã, que desde o começo até agora eu não falei de placa de igreja e nem vou falar. Estou falando com você com princípios, pilares, coisas tremendas reveladas de Deus, uma em concordância com a outra, Antigo Testamento, Novo, e Deus falando para mim e para você de uma forma clara e objetiva, dentro da palavra para as nossas vidas, para o meu coração, para o seu, para o meu coração, para a sua mente. Deus te abençoe, que em nome de Jesus, a minha oração neste momento, que em nome de Jesus Cristo, você firme os seus passos, você firme a sua fé nas verdades bíblicas, num único evangelho poderoso para salvar, numa única palavra revelada, num único manual de fé que deve ser o meu e o seu quando nós nos colocamos e nos intitulamos cristãos. Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus derrame graça, sabedoria, autoridade sobre a sua vida, chuva de bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Fica aqui o meu grande abraço. Deus te abençoe.